Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem tá falando é o Vinícius e a convidada de hoje é uma convidada super especial. É a Roberta Carbonari. Roberta, se você pudesse apresentar um pouquinho pro pessoal. Oi Vini, um prazer estar aqui com você. Bom, meu nome é Roberta Carbonari Musi, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em terapia do comportamento alimentar e sou aprimorada em transtornos alimentares pelo Eating Disorder Centre da Austrália. Sou membro do Eating Disorders e sou mestranda em nutrição. Previamente à minha graduação em nutrição, eu me formei em administração e marketing, fiz uma pós em gestão e sou auditora de ISO 9000 pela Lloyds. Perfeito. Roberto, pra gente começar, você poderia falar um pouquinho da sua história, né, até chegar na nutrição? É longa, hein, Vini? A gente tem tempo aqui? Tem tempo suficiente. Então, bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Vini? Eu me emancipei aos 14 anos para começar a trabalhar. E aos 17, lá na adolescência, eu tinha uma intenção, né, que eu acho muito cedo a gente decidir o que a gente quer ser pro resto da vida super jovens, né? Mas somos induzidos a isso. Naquela época, eu pensava em trabalhar com psicologia, em ser psicóloga. E aí, aos 17 anos, eu prestei a FUVEST, prestei, na verdade, todas as faculdades. Eu passei em psicologia, mas nessa época eu já me sustentava, né? Eu já era responsável pelas minhas contas. E aí, por conta disso, quando eu passei em psicologia na FUVEST e soube que a grade era semi-integral, eu percebi que seria impossível eu conseguir parar de trabalhar naquele momento em que eu já era responsável pelo meu próprio sustento e me dedicar exclusivamente à faculdade. E aí, nos meus planos, né, eu pensei, então, tudo bem, já que eu não consigo fazer isso agora, é melhor eu arrumar um emprego que me pague muito dinheiro, o que é muito difícil aos 17 anos, né, e guardar esse dinheiro por tempo suficiente até que eu possa arcar com os meus estudos e tal. E na época eu trabalhava de modelo e trabalhava ali, eu estava num evento no AMB, que é na frente do Aeroclube de São Paulo, que é um local que oferecia, né, não sei se até hoje oferece, isso faz 22 anos, oferecia cursos de comissária de voo. E tinha uma faixa enorme falando sobre uma prova de bolsa de estudos. E como eu tinha passado na FUVEST, eu falei, se eu não passar numa prova de conhecimentos gerais, vai estar muito difícil para mim, né? Meu futuro está prejudicado. E fiz essa prova e ganhei a bolsa do curso. Então, são 4 meses de curso, né? Na época eram 4 meses de curso, creio que esteja igual. Prestei a prova do DAC, passei e fui encaminhada, então, para as companhias aéreas. Trabalhei numa companhia, Vini, que você, na sua idade, jamais conheceu, chamava Transbrasil. Numa época muito boa da aviação, em que em 30 minutos servíamos feijoada, nhoque, e hoje em dia alguém joga um pequeno lanchinho com bolachas no seu colo, né, na aviação, mas na minha época era um serviço de bordo completo. E lá, realmente, né, aos 18 anos, eu pude ter um salário que era um salário muito bom para uma menina de 18 anos. E consegui muito cedo me organizar financeiramente, ter uma educação financeira suficiente para que 2 anos depois eu pudesse pedir demissão, me matricular numa faculdade e começar, então, a voltar aos estudos. Embora a aviação fosse uma delícia, a minha maior frustração era justamente saber que dali 10 anos eu estaria fazendo a mesma coisa e não poder estudar, não poder usar essa parte intelectual que eu sempre gostei tanto, né? E fui, então, pus o meu currículo em várias empresas e tive uma decisão muito racional, Vini. Naquele momento, eu falei, bom, eu preciso de uma faculdade que me permita, ao mesmo passo que eu estou fazendo a faculdade, pela própria faculdade, ter portas abertas em empresas. E foi assim que eu decidi pela administração, que hoje eu tenho toda a certeza que mudou a minha vida e que fez muita diferença na profissional que eu sou hoje e em tudo que aconteceu com a minha vida dali por diante. E entrei numa multinacional americana, na época na área de telemarketing. FedEx, Roberta, como posso ajudar? Era a frase que eu mais falava o dia inteiro. Mas essa empresa me deu muita oportunidade de planejar uma carreira, né? Aos 23 anos eu fui gerente geral de operação e aos 26 anos eu fui diretora da área, né, de qualidade do Mercosul. Terminei a faculdade de administração, fiz marketing e a própria empresa pagava por esses cursos todos, né, que eu fazia. Inclusive, quando peguei o setor de qualidade, foi a própria empresa que me conduziu ao curso de auditora na Lloyds. Nessa época, eu namorava um estudante de medicina, Vini.
Não recomendo, mentira, tô brincando. Mas a medicina é complicada no sentido de você permanecer por muitos anos só podendo realmente estudar, né? São 10 anos, se a gente for contar aí o tempo de residência médica. E nessa época, o meu então namorado falava que o sonho dele era ter uma clínica multidisciplinar, em que muitos nutricionistas atendessem. Porque ele fez uma residência, a primeira residência dele foi em ortopedia, e ele brincava e dizia que era impossível colar um osso sem uma boa alimentação. E nós compramos, então, um imóvel que fica na região da Berrini, que foi a primeira clínica. Num primeiro momento, eu aluguei uma salinha na Paulista, que ele atendia de sábado, eu era recepcionista, o que foi muito tranquilo, porque eu já tinha toda uma experiência em telemarketing, e continuei, né, trabalhando nessa empresa. E quando a clínica começou a crescer muito, na época nós tínhamos nutricionista atendendo junto ao Paulo, tínhamos educadores profissionais de educação física, a clínica foi crescendo, ao ponto de eu não poder mais dar atenção para um outro negócio que não fosse o meu. E aos 30 anos, eu já tinha 2 filhas nesse momento, né? Uma filha de 6 anos e uma no peito. Eu decidi que eu iria me dedicar exclusivamente à minha empresa. Só que, por eu estar indo para essa empresa, eu não queria estar completamente crua na área da saúde, né? Porque é uma área muito específica. Por mais que eu entendesse de administração, por mais que eu entendesse de marketing, a área da saúde tem muitas peculiaridades. E eu falei, já fiz 2 faculdades, vou lá rapidinho, faço uma faculdade de nutrição, vou poder ajudar aqui os meus colegas nutricionistas, né, que reportavam para mim como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você que se formou sabe que eu estava redondamente enganada, né? Primeira aula me foi apresentado o ciclo de Krebs, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, dos corpos mortos na anatomia. E eu percebi que era realmente uma faculdade que ou eu me dedicava integralmente, né, e entrasse ali de corpo e alma para aprender, ou realmente seria uma perda do meu tempo e do meu investimento. E eu me dediquei muito à nutrição enquanto aluna, né? Estudei muito, participei de tudo quanto era jornada que me era apresentado e continuei trabalhando como gestora. Na época eu já dava aula de gestão, palestrava nessa área. E quando eu acessei a matéria de psicologia, me veio um estalo muito grande, porque eu tinha muitos pacientes na clínica que iam com os acompanhantes. E eu conversava muito com os acompanhantes. E com os próprios pacientes, quando saíam da consulta, né? Por questões de melhoria de qualidade de procedimentos e tal. E eu ouvia muito a seguinte frase: eu vou emagrecer um pouquinho e depois eu venho aqui. O acompanhante, né? Porque era uma clínica muito voltada à medicina do esporte, nutrição esportiva. Então eu percebia que não existia muito conforto para outros pacientes, e talvez pacientes que mais precisassem acessar um bom profissional de nutrição, realmente se engajar nesse acompanhamento. E estudando a área de psicologia, me veio esse estalo. Eu falei, poxa vida, eu preciso, de repente, trazer para a minha clínica uma visão e uma abordagem que ainda não existe. Fiz muitos cursos na área de comportamento, né, de neurociência, de psicologia positiva. Os nossos cursos, aqueles cursos famosos de 200 horas extras, eu realmente usei ao meu favor, né, para que eu tivesse preparada ali quando eu me graduasse também em outros assuntos e outros temas. E fiz, assim que cheguei à parte de estágios, eu decidi que eu faria uma pós-graduação na área de terapia do comportamento alimentar. Como eu já tinha outra graduação, eu podia, né, já me inscrever em uma pós-graduação, em uma especialização. E eu me formei praticamente pós-graduada nessa área, né? Achando que ia levar um bom tempo para eu ter o meu consultório ali realmente cheio. E, para minha surpresa, no primeiro mês, eu não tinha mais agenda. E me surpreendeu demais a nutrição. Foi hoje, né, já há 3 anos, somente como uma nutricionista, faz 3 anos já que eu estou atendendo em consultório, eu percebo que ainda bem que eu não fiz a psicologia, porque eu realmente sou apaixonada pelo trabalho que eu faço hoje. E Roberto, se você pudesse falar para quem está escutando, né, que está querendo ingressar na área de nutrição, ou para quem já faz parte, se você puder falar como que é ser nutricionista, né, por ter essa paixão pela área. Eu recebo muita mensagem, Vini, a respeito disso, né? As pessoas
de repente que já estão em outras áreas, né? E por saberem um pouco dessa minha história, me perguntam e me questionam: olha, eu gostaria de ir para a área da nutrição. O que eu devo fazer? Então, uma das coisas que eu costumo dizer é que antes mesmo de você buscar uma profissão porque você gosta do tema, é importante você conhecer a profissão, né? É importante você conhecer a atuação de um nutricionista. E a atuação de um nutricionista vai além da atuação do nutricionista em consultório. Para mim, eu estava numa posição confortável porque antes mesmo de me tornar nutricionista, eu tinha um consultório que era meu e que já estava em andamento, né? Mas eu me faço muitas vezes esse exercício de e se eu não tivesse? Como seria a minha jornada na nutrição? O que eu teria que fazer, né? Então, uma das coisas que eu falo sempre para esses estudantes é pesquise primeiro os temas da grade de uma graduação de nutrição. Porque gostar de assuntos que falam sobre emagrecimento ou alimentação saudável não necessariamente é gostar da ciência da nutrição, que vai muito além disso. E além disso, aproveite os estágios, para que esses estágios possam te guiar no que realmente você se sente confortável e apta a exercer. Né? Então, embora eu tivesse a minha clínica, por exemplo, eu nunca fiz um dia de estágio sentada na minha própria clínica, que era um caminho muito fácil, né, de percorrer. Eu fiz todas as áreas de estágio em locais que pudessem me acrescentar, além do que eu teria já em consultório, dentro do meu próprio consultório. Então, eu fui para o hospitalar, eu fui para o UAN, eu fiz tudo isso, passei por todo esse caminho. E isso me tornou uma pessoa muito mais preparada, inclusive, para atender em consultório. Então, o dia a dia de um nutricionista, diferente do que muita gente pensa, ele é muito multitarefa, né? Existe uma necessidade de você se manter estudante, que é uma coisa que eu sempre falo também. Se você passou 6 horas durante 4 anos estudando, não pense que acabou, né? Você precisa reservar ao menos 1 hora por dia para que você permaneça fazendo isso para sempre. Porque a nutrição, ela é muito dinâmica, ela é uma ciência muito nova, é uma área muito nova, né? Se a gente for falar em termos de pesquisa científica, é uma área muito nova, ela surgiu há pouco tempo. E tudo que a gente sabe hoje é mutável, é muito mutável. A ciência tem evoluído muito rápido, né? Tem estudos que mostram que a cada 73 dias, dados científicos se renovam na área da saúde. Então, se você quer ser um nutricionista, a primeira coisa que eu te pergunto é: você gosta mesmo de estudar? Porque isso vai ser um ato contínuo na sua vida. Você é disciplinado o suficiente para se manter estudando para sempre, né? Porque isso também vai ser necessário. E você está disposto a trabalhar em todas as áreas da nutrição? Se assim for necessário, porque hoje eu tenho um consultório, mas se um dia eu não tiver, né? Eu vou gostar de exercer a profissão dentro de um hospital, eu já sei como é, né? Eu estive lá. Eu vou trabalhar dentro de uma cozinha, tudo isso é ser nutricionista. Eu vou, de repente, abrir uma consultoria para auditar as cozinhas, né? Para fazer todo o serviço de boas práticas dentro de unidades de alimentação e nutrição. Então, é muito importante que o nutricionista, o estudante que esteja buscando essa área, ele pesquise esse mercado. Como está o mercado? O que é necessário para abrir um consultório? Quanto custa ter um consultório? Quanto tempo demora para um consultório retornar? Se eu não puder ter o meu, o que eu preciso ter como profissional para poder oferecer os meus serviços dentro de uma clínica que já exista, né? E ainda toda essa questão, eu acho muito importante também as pessoas olharem essa questão financeira, porque às vezes a gente olha de uma forma muito romântica para aquilo que a gente acha que a gente ama fazer. Eu olhei de uma forma muito racional, percebe? Eu não escolhi a nutrição por uma questão passional. Nunca tinha sido minha intenção ser nutricionista quando eu era jovem. Eu nunca tinha pensado nessa área. Mas, de uma forma muito racional, eu decidi que aquilo era importante para o meu negócio. E me dedicando profundamente, eu percebi que eu me daria muito bem fazendo aquilo. E aí eu optei por fazer. Mas não são todos os dias de, nossa, como eu amo esse dia de trabalho. Muitas vezes eu chego ao final do meu dia extremamente esgotada, extremamente cansada e com a responsabilidade de estar sempre disponível às pessoas que me procuram para que eu possa cuidar da saúde. Então, eu recentemente abri uma caixinha de perguntas e uma menina me escreveu: tenho muita dificuldade de lidar com o ser humano. O ser humano é muito difícil. E a minha resposta foi: então não busque trabalhar com o ser humano, porque você vai lidar com o ser humano o dia inteiro, né? Então,
são algumas questões que eu sempre falo para quem fala, eu gostaria de ser nutricionista. Você gosta de comunicação? Você consegue se comunicar? Você se sente confortável nesse lugar? Ou você conseguiria aprender? Porque a comunicação também é importante, né? Não é só a dietoterapia, o quanto de carboidrato, proteína e lipídio você vai entregar para o seu paciente. Tem toda essa questão envolvida. Com certeza. E um ponto muito importante que você levantou foi na questão de estar sempre se atualizando, né? O primeiro episódio que eu gravei com a Sandra Chemin, ela diz que depois de tantos anos, né, na nutrição, ela continua se atualizando, porque é algo que por mais que a gente saiba, né, a gente nunca vai saber tudo. Então ela já está partindo para o segundo doutorado, e foi um ponto muito importante que você falou, né? A questão de estar sempre se atualizando. Exato. A Sandra Schmidt foi minha coordenadora, sua também, né? Uma nutricionista exemplar, a quem eu admiro muito. E hoje, mesmo depois de todo esse caminho percorrido, eu estou no mestrado, que me ajuda muito também na questão dos estudos. Às vezes é mais fácil você ter um curso que te direcione nos estudos, né? Se você não tiver muita disciplina, que você esteja sempre cursando algo que te especialize e te paramente melhor para a sua profissão. Hoje eu faço mestrado na São Camilo, inclusive. A gente não quer sair da São Camilo, né? Acho que quem faz São Camilo está arrumando um jeito de permanecer ali. Impressionante. Mas pretendo estudar para o resto da minha vida e me apaixonei bastante pela docência também, né? Hoje eu sou coordenadora de pós-graduação, sou professora de nutrição em 2 universidades, então existe muito campo aí para você exercer a profissão da nutrição. E é incrível. Com certeza. Roberta, partindo um pouquinho agora para a parte de empreendedorismo, né? Como que você diria que foi criar a Clínica Muse, e quais desafios você encontrou? Olha, Vini, eu encontrei mais desafio depois de formada do que antes. Porque antes eu só precisava ser administradora e marqueteira. E marqueteira não é um xingamento, eu costumo brincar, né? Que as pessoas na área da saúde falam, aquele ali é marqueteiro. Mas ser marqueteiro é ter um diploma de 4 anos de graduação e entender o que é realmente o marketing, né? Que é o planejamento estratégico. Então, essa parte de planejamento estratégico me foi muito natural por conta de toda a minha trajetória profissional em outra área. Então, toda a questão de planejamento financeiro, planejamento de negócio, plano de negócio, posicionamento estratégico, isso para mim foi muito tranquilo. Quando eu me tornei nutricionista, eu comecei a acessar muita informação a respeito de como deveria ser o marketing dentro da nutrição, como deve ser o profissional da nutrição em termos de planejamento e de empreendedorismo, né? Então, uma das coisas que eu percebi é que eu fiz uma pesquisa uma vez numa palestra que eu estava dando de gestão para profissionais da área da saúde. Minha primeira pergunta foi, por favor, levantem a mão. Nós tínhamos 400 pessoas nessa palestra. E eu pedi que levantassem a mão aqueles que tivessem lido o Código de Ética da Profissão na íntegra. E 3 pessoas levantaram a mão. E aí eu percebi o quanto essa questão da gestão ela precisa ser mais explorada pelo nutricionista. Quando você precisa fazer um plano de marketing dentro da sua área, você precisa conhecer quais são os seus limites. Até mesmo o código de marketing tem um código de ética envolvido, né? Então, quando eu me tornei nutricionista, eu passei a ser muito mais cuidadosa com tudo. Porque o marketing que nós precisamos fazer é um marketing muito mais de conteúdo, né? E um marketing muito mais de atender necessidades do seu cliente, porque marketing é atendimento ao cliente com excelência, do que simplesmente captação. A captação ela precisa ser de uma forma muito natural e bastante orgânica, de preferência, né? Com seus próprios pacientes fazendo esse caminho por você, para que você, inclusive, não pratique algo predatório ao mercado, né? E à classe. Então, eu diria que ser empreendedora na área da nutrição, ser empreendedora na área da saúde, demanda muito mais cuidado, muito mais cautela, para que você realmente faça algo extremamente ético e extremamente profissional. Mas eu consigo utilizar toda essa minha bagagem anterior dentro do consultório, né? Quando eu falo que marketing é atendimento ao cliente, eu consigo planejar uma experiência do cliente incrível dentro dos atendimentos dos profissionais da clínica. Nós somos em 19 hoje, né? E é aí que o marketing se faz muito necessário. Você entender toda essa jornada do seu paciente, todas as ferramentas que você precisa utilizar para que você crie um relacionamento e não apenas uma entrega de serviço. Então, para mim, foi muito válido, né, ter essa bagagem anterior.
Com certeza. E, Roberta, de uma maneira geral, como que você poderia falar, né, sobre as dificuldades de empreender no Brasil? E aí eu poderia falar mais 2 horas de podcast. O brasileiro, né, ele encontra muita dificuldade para empreender por algumas questões. As principais que eu vejo, Vini. Uma marca, né, que já está bem estabelecida no mercado, por exemplo, quando vende sua franquia, ela vende essa franquia prometendo ao franqueado um retorno. Isso é uma pesquisa do Sebrae. 67% das empresas que vendem uma franquia prometem que de 12 a 16 meses você vai ter retorno do seu investimento. O empreendedor no Brasil, ele não tem uma mentalidade e uma educação financeira de base. Não se aprende muito educação financeira nas escolas, não se aprende educação financeira na graduação. E aí, muitas vezes, você vê o empreendedor começando sem levar em consideração todo esse caminho. Eu, como consultora de negócios, porque eu tenho uma empresa de consultoria de negócios e presto essa consultoria há mais de 10 anos na área da saúde, né? O que eu percebo é que eu vi muitos profissionais excelentes, extremamente tecnicamente capacitados, abrirem portas e depois terem que fechar essas portas, não por falta de capacidade e competência, mas por falta de fôlego financeiro. Então, essa é a principal dificuldade. Nós somos um país com pouca educação financeira, com uma filosofia de guardar, né, poupar, que não é muito presente. E no momento em que você vai abrir um negócio, você precisa ter segurança financeira para que esse negócio suceda. Você precisa ter fôlego financeiro para que esse negócio, ao longo desse tempo, possa te retornar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós não temos muito incentivo em termos governamentais, né? Nossos impostos são extremamente altos. Nós temos os impostos trabalhistas também. E quando você pensa em abrir um negócio, pelo menos eu sempre pensei em abrir o negócio da forma correta, né? Então, você assinar a carteira dos seus profissionais, você realmente pagar todos os seus impostos, emitir todas as suas notas. E tudo isso gera um medo inicial muito grande, porque quando você soma o quanto você vai gastar, você fala, não, é melhor eu pôr uma plaquinha na minha casa, abrir minha internet e atender online. Porque o risco é muito grande, né? E a gente passa por esses riscos sem um incentivo ou uma segurança governamental ou fiscal muito satisfatória. E a outra questão é justamente as limitações que nós temos quando vamos empreender em termos de segmentação de mercado. Existe uma necessidade muito grande de observar o mercado. E esse mercado hoje está cada vez mais exigente e cada vez mais específico. E muitas vezes o que eu observo são profissionais tentando ser bom em tudo, mas esquecendo de que é necessário que ele seja muito, muito bom em algo específico, que pode atender poucos, mas pode atender poucos com excelência, né? E não é errado ser pequeno, não é errado atender poucos, mas você deve atender poucos com a maior excelência de serviço possível. E aí eu vejo muitas pessoas fazendo contas no papel e ficando muito felizes, né? Eu atendi 10 pacientes, 12 pacientes, 15 pacientes. Isso não vai fazer com que o seu negócio suceda. É a qualidade do seu atendimento que faz. Então, o prezar pela qualidade ao invés de quantidade é uma dificuldade ainda da mentalidade de muitas pessoas que querem empreender. Eu costumo dizer que o Excel aceita todo número que você escrever nele. Você pode ser um milionário em 1 ano no Excel. E eu dei uma aula de gestão financeira para profissionais da saúde em que eu faço esse cálculo de padaria, né? Aquele cálculo de eu vou cobrar R$450 na consulta, que parece um número cabalístico em São Paulo, né? R$450, ele é embasado em absolutamente nenhuma informação, é um número. Tá todo mundo cobrando isso, vou também. Vou atender 10 pacientes por dia, vou ganhar R$4.500 por dia, vou ganhar R$55 mil por mês, serei um milionário no final do ano. A minha vontade, quando eu ouço esse cálculo de padaria, é falar, seja meu sócio, por favor, porque em 10 anos isso nunca me aconteceu, né? Então, é muito necessário que o empreendedor saiba que para que ele tenha um negócio e para que ele possa empreender da forma correta, ele precisa contar com a expertise de profissionais nas mais diversas áreas que vão o aconselhar da forma correta para que esse negócio tenha bases sólidas. E muitas vezes o que a gente vê é um empreendedor mais centralizador, que ele quer fazer tudo de tudo.
e ele entende muito pouco de tudo, né? Então esse é um desafio muito Roberto, grande. se você puder falar um pouquinho pra gente da Health to You, acho que seria muito bacana, né? Pra gente saber um pouquinho mais. Vamos lá. Durante a pandemia, o que eu percebi é que muitas pessoas, justamente por essa questão, né, de fôlego financeiro, de reserva de emergência, muitas pessoas, eu vi muitos colegas fechando as portas durante essa fase, essa crise, né, que nos acometeu por conta da pandemia. E nesse período, quando eu mudei para a minha nova clínica, né, eu mantive a minha clínica antiga do Brooklyn para locação, mas a minha intenção inicial era locar o espaço para alguém que quisesse fazer algo ali. E aí, de repente, me veio justamente essa questão, né? Existe uma grande dificuldade de um profissional recém-formado começar as suas atividades com um custo tão alto, tendo que arcar com todo esse trabalhista, com todo... E não é só arcar com isso, mas sim montar uma estrutura que esteja de acordo com as normativas, né? Que tenha o AVCB de bombeiros, que tenha um alvará, que tenha toda as exigências da Anvisa, que esteja construída dentro da RDC que é necessária, né? Não é simplesmente pegar uma sala, alugar essa sala e colocar uma placa, atende-se aqui. Para você ter uma clínica ou um consultório, você precisa atender a imensas e enormes normativas para que você esteja fazendo da forma correta. E eu tenho experiência nisso, né? Tinha experiência nisso mesmo antes de me tornar nutricionista. E aí eu pensei, por que não oferecer um espaço que já tenha tudo isso, que já seja pronto para qualquer nutricionista recém-formado usufruir? E eu montei realmente um espaço durante a pandemia. Eu aproveitei que estaria fechado de qualquer forma, né? Que não teria procura de locação durante esse período. E eu reformei todo esse espaço, montando 4 salas de atendimento completamente equipadas, com absolutamente tudo, com um gerente à disposição do profissional, para que o profissional possa alocar a sala por hora. Então, você paga a hora do seu atendimento e você só precisa pagar mediante a procura do seu paciente. Então, é o meu sonho é que alguém compre a minha Health to You e eu vá atender lá, entendeu, Vini? Que assim eu não preciso passar mais nada. Eu chego com o meu computador, atendo, pago a minha hora e vou embora, porque o custo fixo de uma clínica é muito maior do que esse preço por hora, né? E aí foi assim que a Health to You surgiu. E eu tenho muito orgulho da Health to You. Hoje em dia eu tenho colegas de trabalho que foram minhas professoras, né, atendendo na Health to You. E para mim foi não só uma realização como empreendedora, mas uma realização pessoal, de poder oferecer a oportunidade para tantos Com colegas. certeza. Né? E foi uma inovação, né? Uma reinvenção durante, igual você comentou, na pandemia. E isso é um ponto muito importante, né? Essa reinvenção. O que você poderia falar sobre isso, né? Sobre a reinvenção do profissional na área da saúde? Olha, esse é um tema bem interessante, bem importante, porque eu acho que a gente tem que se reinventar sempre, né? Assim como a ciência tem ficado obsoleta a cada 73 dias, nós, como profissionais, precisamos estar atentos também a tudo que precisa mudar, de acordo com justamente essa necessidade do nosso público, do nosso paciente, do nosso cliente. Então, o que eu acredito sobre a reinvenção é que o primeiro passo para que você possa se reinventar é aceitar, compreender e entender que isso é necessário. É muito tranquilo permanecer fazendo o mesmo durante muito tempo. É muito tranquilo, mas não existe evolução no conforto. Quando nós queremos evoluir, normalmente é um processo bastante doloroso. O conforto é a mesmice, né? Então, o primeiro passo é você entender aquela necessidade. Bom, ou eu me reinvento, ou em breve eu não serei mais vou pedir licença de administrador e marqueteira para usar essa palavra, não serei mais um produto necessário. Muitas pessoas têm essa dificuldade de sair dessa zona de conforto. A outra questão é você, claro, todo ser humano tem grandes dificuldades num período de mudança. A mudança, ela é algo que causa medo e insegurança a todos nós. Mas este medo e essa insegurança não podem te paralisar. E o processo e o tempo em que você passa reclamando também precisa ser o menor possível. Porque neste lugar de reclamação, de medo e de insegurança, só existe dor. No lugar da ação, existe
mudança e evolução. Então, quando surgiu a pandemia, por exemplo, eu falei, bom, grande parte das minhas pacientes precisarão ser atendidas online, e o nosso conselho foi muito sábio e muito rapidamente liberou esta modalidade de atendimento aos nutricionistas, até porque para que os nossos pacientes não ficassem desamparados num período em que a saúde é tão importante, né? E eu falei, poxa vida, minha consulta tem uma série de dinâmicas presenciais, né? Eu faço atividades com alimento com o meu paciente dentro do meu consultório. E aí, num primeiro momento, vem aquele, poxa vida, isso vai ser prejudicado e não vai ser possível. Eu falei, de jeito nenhum, eu vou estar dentro da casa do meu paciente. Eu vou estar na geladeira dele. Eu vou estar na hora do almoço com ele, se ele quiser. E eu tenho milhões de formas de fazer muito melhor essa atividade que eu faria dentro do meu consultório. E aí eu inovei realmente a forma do atendimento durante esse período online. Num primeiro momento, Vini, para você ter uma ideia, eu tive uma queda de 30% de consultas. Mas depois eu ampliei de tal forma a quantidade de consultas que hoje eu falo que eu não sou uma nutricionista que atende em São Paulo, eu sou uma nutricionista que atende o mundo. Né? E que isso só foi possível por conta de uma crise, por conta de uma mudança. E porque rapidamente eu percebi que existia algo que podia ser feito, além de me lamentar. Que eu até escutei, né, uma vez, você falando sobre a gestão de tempo e gestão financeira. Se você pudesse falar sobre a importância, né, de você gerir o seu tempo e gerir também as suas finanças. Perfeito, Vini. Com relação à gestão de tempo, né? Na minha aula de gestão, eu geralmente costumo começar falando sobre o tempo, perguntando para todos os profissionais o que eles entendem como sucesso. E eu coloco uma imagem, vou tentar reproduzir essa imagem em palavras para vocês que estão aqui me ouvindo. É uma imagem de um menino em cima de uma bicicleta com, ao invés de rodas, ele tinha quadrados ali, né? E uma outra pessoa segurando uma roda atrás, dizendo, moço, eu gostaria de te ajudar. E este rapaz em cima da bicicleta de rodas quadradas, né? Respondendo, não posso, pois estou muito ocupado. E eu costumo dizer que estar ocupado não é ser produtivo. São coisas completamente diferentes. Eu conheço pessoas que trabalham muito e são pouco produtivas, e pessoas que trabalham pouco e são muito produtivas. E que isso é muito possível quando você tem como responder de uma forma muito clara essa primeira pergunta. O que é sucesso para você? Sucesso para mim não é não ter tempo de almoçar com as minhas filhas. Sucesso para mim não é não ter tempo de viajar com a minha família. Sucesso para mim é poder almoçar com a minha mãe. Inúmeras vezes no mês, é poder estar com as minhas filhas o máximo que eu puder, é poder ter qualidade de vida, isso é sucesso, poder treinar, poder me alimentar de uma forma saudável, da mesma forma que eu prego para os meus pacientes, poder dormir a quantidade de horas necessárias. Então, isso tudo faz parte do meu combo sucesso. E para você chegar nesse lugar em que você se olha e fala, poxa, eu tenho sucesso, é importante que você considere na sua agenda todo esse tempo. Né? Você marca ali na sua agenda a quantidade de pacientes, mas será que você marca o tempo que você vai estudar? Será que você marca o tempo que você vai escrever a sua tese, por exemplo? Eu não fechei a minha agenda só nos dias do meu mestrado, das aulas do mestrado. Eu fechei a minha agenda nos dias das aulas e nos horários em que eu preciso estudar as aulas que eu tive. Nos dias que eu preciso parar e simplesmente me dedicar a ler 50 artigos para começar a escrever uma introdução. Né? E as pessoas não fazem essa agenda e mais, não seguem a agenda que fizeram. E eu costumo dizer que é importante essa agenda ter até o momento da procrastinação, porque somos seres procrastinadores. E a procrastinação traz um prazer imediato. Quando você fala, ai, estou muito cansada, não vou fazer hoje, vem aquele alívio certeiro. E é só no momento em que você tinha que entregar o seu trabalho que vem o desespero absurdo. Né? Mas você usufruiu daquele alívio. Então, eu costumo colocar na minha agenda a minha procrastinação. Bom, nesse dia eu não vou fazer nada, nesse horário eu vou realmente descansar. E eu consigo organizar essa agenda de acordo com as minhas prioridades. E eu costumo planejar essa agenda e aconselho as pessoas que querem realmente fazer gestão de carreira a planejar uma agenda para 2, 3 anos para frente. Porque o seu amanhã você já escreveu ontem. Né? O seu ano que vem já está sendo planejado esse ano. Se não tem nada ali na sua agenda de hoje que possa mudar o seu amanhã será apenas o apagar dos incêndios que acontecerem naquele amanhã.
E a gestão é uma ciência, a gestão de tempo, a gestão financeira, da mesma forma, é uma ciência também, né? Eu brinco que o PDCA e o SWOT Analysis, né, a análise fofa está para administração e gestão, assim como o ciclo de Krebs está para a energia que nos é gerada. Então, é muito importante a gente começar também a se munir desses hábitos, né? O hábito de planejar, o hábito de pôr numa agenda todas as suas atividades, o almoço com a sua mãe, coisas que para você também significam sucesso. Sucesso não é só X de dinheiro e X de paciente. Porque imagina você chegar nesse momento em que você tem X pacientes, X dinheiros e você só consegue trabalhar. E a questão financeira da mesma forma. O que eu vejo muito são as pessoas falarem esta frase, Vini. Bom, eu vou gastar, eu vou pagar tudo, comprar o que eu preciso e se sobrar, eu guardo, eu invisto. Enquanto a conta certa é, eu vou planejar as minhas contas, o meu investimento e o que sobrar, eu gasto, né? Então, você primeiro precisa pagar as contas, fazer o seu investimento e o que sobrar você gasta, né? Que foi o que eu falei. Então, vamos a partir daqui. Uma das práticas que me ajudaram muito a realmente ter fôlego financeiro e poder planejar, inclusive, o crescimento dos meus empreendimentos, o meu crescimento profissional, foi o fato de nunca na minha história eu ter deixado de guardar 20% do meu salário. Então, as pessoas falam, não, para ela é muito fácil agora falar isso, ela tem 4 empresas, ela está bem sucedida, mas isso não aconteceu. Não é que eu guardo esse dinheiro por ser bem sucedida. Eu digo que eu fui bem sucedida por guardar esse dinheiro, né? Por sempre pensar dessa forma. Então, eu lembro que meu salário como atendente de telemarketing era R$ 832. Não é um grande salário, né? É menos do que um salário mínimo hoje, mas 20% dele ia para uma poupança e para um investimento. E assim eu fiz com qualquer dinheiro que eu ganhei na minha vida. Eu ganhava. Eu fingia que eu tinha ganhado 20% a menos e a partir dali eu me programava para que eu pudesse sempre ter uma reserva de segurança, né? E aí me falam, mas a gente tem que usufruir do que a gente ganha. Eu acredito que a gente tem que usufruir do que a gente ganha, mas isso também fazia parte dos meus planos. E dos meus planos de aos 45 anos, por exemplo, poder não trabalhar mais por dinheiro, mas sim só pelo que eu desejo fazer. Sem pensar no dinheiro, sem pensar no, isso não vale a pena financeiramente. Se isso vale a pena para mim, como pessoa e ser humano, eu já posso fazer, porque eu não preciso mais me preocupar com dinheiro. Então, esse sempre foi meu pensamento desde muito nova. Então, se você hoje é muito novo, e não é o meu caso mais, e está me ouvindo aqui, pense sobre isso, porque lá na frente isso faz toda a diferença. Roberta, uma questão, né, para quem tá começando um projeto, né, assim como eu estou começando, né, o podcast, enfim, para quem tá começando algo novo, ou também já tá nessa área, como que você diria que é possível lidar com as críticas, né, para acabar não se afetando? Que pergunta boa, Vini. A verdade é que, assim, eu estou muito orgulhosa de você, né, com esse podcast. Imagina, e começou em grande estilo com a coordenadora do curso em que ele estudou, né? Então, quer dizer, um menino realmente tem prestígio. Isso é mais importante do que sucesso, Vini, sempre será. Prestígio é sempre mais importante do que sucesso. As pessoas muito preocupadas com o sucesso, geralmente costumam receber muitas críticas. Porque para ter sucesso, você pode fazer qualquer coisa, boa ou ruim. Fama, na verdade. As pessoas muito preocupadas com fama, você pode fazer qualquer coisa. Porque ser famoso é ser falado, seja bem ou seja mal. No caso do sucesso é um pouquinho diferente. Mas ainda assim, mesmo aquelas pessoas que têm seus objetivos e buscam fazer isso de uma forma bem sucedida, vão receber críticas. A única pessoa que não vai receber crítica alguma é aquela pessoa que não fará nada. Quem não fizer nada está livre de ser criticado. Só que é um lugar muito triste de se viver, né? Você não poder seguir o seu sonho, você não poder ser quem você é, você não poder ter aquela convicção do que o que você está fazendo era o que você gostaria de fazer, independente do que as pessoas acham disso. Então, o que eu sempre fiz de uma forma muito forte na minha vida foi observar algumas críticas, Vini. Algumas críticas, elas têm o único intuito do benefício daquele que critica. Então, bom, eu vou criticá-lo porque se ele parar de fazer isso é bom para mim. Percebe?
Eu vou criticá-lo, porque se ele fizer do jeito que eu estou mandando, eu me beneficio. Essas críticas jamais devem ser ouvidas, porque essas críticas dizem muito mais a respeito da pessoa que critica do que aquele que está sendo criticado. Existem outras críticas muito importantes, que são críticas que às vezes são feitas da forma errada, mas que ainda assim nós precisamos nos visitar e entender se essa crítica é válida. Eu lembro que quando eu comecei a falar de transtorno alimentar, eu já estava formada, já estava pós-graduada, mas ainda assim existiam vozes dentro da nutrição que diziam que eu não podia falar sobre transtorno alimentar porque eu não tinha propriedade para falar sobre transtorno alimentar. E eu falava, poxa vida, mas eu estudo tanto isso, eu trabalho tanto em torno disso, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, eu acompanho pacientes com as psiquiatras, com a psicóloga, e ainda assim eu estou ouvindo críticas. E aí eu parei para pensar, a crítica foi feita de uma forma agressiva e errada, mas o conteúdo me foi útil para a evolução. Porque eu falei, poxa, pode ser que eu tenha como ainda ganhar mais propriedade. E isso foi uma alavanca para que eu pudesse ir para a Austrália, fazer o aprimoramento, a imersão em transtorno alimentar com profissionais que são extremamente renomados, que são aqueles que escrevem os artigos que as pessoas estudam. E aquilo me levou até lá, porque aí eu teria mais propriedade. Me levou a me inscrever nos cursos do Ambolim, né? O curso de transtorno alimentar restritivo e evitativo, o curso de distorção de imagem. Aquilo foi simplesmente um alimento para que eu melhorasse, para que eu prosseguisse, para que eu não me abalasse, para que eu continuasse, jamais para que eu parasse. Eu nunca parei de falar, eu só fui ganhar mais propriedade para continuar falando. Né? Então, as críticas, muitas vezes, é necessário que a gente saiba separar o que é uma crítica completamente vazia, que tem o intuito de beneficiar apenas aquele que critica, o que é uma inveja, porque isso existe, né? E a inveja não é querer o que o outro está fazendo, mas sim não conseguir estar feliz pelo outro estar tão feliz fazendo o que faz. Isso existe também, mas isso a gente não deve nem ouvir, nem prestar atenção e nem fazer nada com isso, porque isso não faz nada pra gente, né? Agora, existem críticas que a gente deve ouvir de uma forma crítica também. E falar, maravilhoso, esse aqui está me ajudando, ó, eu vou ficar melhor do que eu já sou através dessa crítica que eu recebi. Né? Mas jamais parar. Eu nunca parei. Nenhuma crítica fez eu parar e deixar de acreditar no que eu queria acreditar. Nenhuma crítica fez eu deixar de seguir a minha missão e o meu caminho, que é entregar a nutrição que eu acredito, que é cuidar dos meus pacientes que confiam em mim, que é exercer a profissão que eu me graduei para exercer. E isso você está fazendo brilhantemente também, Vini. Continue, viu? Você será muito criticado, e que bom que será muito criticado, porque vai significar que você está fazendo muita coisa. Isso é muito Você foi importante. muito perfeita nessa sua fala, né? Acho que vai acabar inspirando não só a mim, mas a todos que estão escutando a gente. Eu separei dois pontos, né, sobre marketing. A primeira seria sobre a importância de você ter um marketing pessoal, né? E o segundo ponto seria como que você consegue utilizar isso para, por exemplo, quem está querendo captar paciente. O que é o marketing pessoal hoje, no mundo que a gente vive, né? Existem algumas etapas aí que a gente precisa olhar para falar de marketing pessoal. A mais importante delas, Vini, é que a prateleira, os holofotes estejam alinhados com os bastidores. Então, para você fazer marketing, é preciso planejamento estratégico. Isso a gente já sabe. Para você fazer divulgação com intuito de captação, ou atenção, ou conversão, é necessário que antes de divulgar algo, você tenha algo. Então eu falo, se você quer se colocar como uma autoridade num assunto, primeiro seja autoridade nesse assunto. Porque apenas falar deste assunto não te torna uma autoridade, te torna alguém que fala sobre o assunto, né? Se você quer ser um bom nutricionista, seja um bom nutricionista. Porque muito do que você faz vai falar por você. Vai chegar um momento que essa sua fama vai te preceder, né? E quando eu falo também de marketing pessoal, eu insisto que, num primeiro momento, é muito importante que você saiba mostrar quem você é, que você saiba falar com aqueles para quem você, de novo a licença, vende o seu produto. É importante que você acesse essas pessoas precisam se conectar, essas pessoas precisam te identificar, se identificar com você. Para isso, é importante que você saiba quem é o público com quem você fala. Hoje eu vejo muitas pessoas tentando fazer um marketing pessoal, falando nas redes sociais sobre tudo aquilo que todos estão falando.
E isso não é marketing pessoal, não tem pessoalidade nisso. Percebe? Marketing pessoal é você falar do seu jeito, como você é, com o seu público. Não é tampouco ensinar nutrição na rede social, porque aí, a não ser que o seu público seja realmente estudantes de nutrição, aí você está falando com o seu público. Mas eu vejo essa confusão ainda acontecendo. Se você quer captar pacientes, então você deve se colocar e se comunicar com estes pacientes. Se você quer captar alunos, você deve se colocar e se comunicar com estes alunos e assim por diante. Então, o marketing pessoal, ele também precisa ser estudado. Quem sou eu? Qual é o meu produto? O que eu tenho para oferecer? Dor de quem isso que eu ofereço pode silenciar? E a partir desse estudo, dessa análise sistematizada, aí sim, a parte do marketing de divulgação está pronta. Existe uma pirâmide de Harvard de marketing que fala que não existe mais forte para captação do que o que você fala e o que os outros falam sobre os seus serviços. Então, eu costumo dizer que se você foi capaz de captar um único cliente, este único paciente, se você realmente fez ali o seu show e entregou o seu serviço da forma como você deveria, se esse paciente saiu dali com uma experiência positiva, ele é a sua captação, ele é o seu agente captador. E eu vejo isso acontecer no consultório, porque hoje eu não preciso, por exemplo, estar nas redes sociais para captar um paciente. Eu atendo o pai, a filha, o primo, o chefe da empresa e depois o setor inteiro da empresa vem e assim por diante. Então, isso é muito importante, entender que o marketing pessoal, ele não pode ser uma mentira, ele tem que ser a sua pessoa, né? Uma análise sistematizada de quem é você, quais são os seus pontos fortes. Com estes pontos fortes, você pode se mostrar justamente aquilo que alguém precisa naquele momento. Então, existe essa necessidade inicial de você captar, e aí, se você realmente não tem um canal em que você possa fazer uma comunicação e você não consiga atingir tantas pessoas, existe também a possibilidade de você trabalhar com outras pessoas que já tenham um local com clientes, que podem te encaminhar pacientes e assim por diante. Aí, você manter retenção depende única e exclusivamente de você. Né? E a retenção, ela é mais barata, mais eficaz e mais bem-vinda até do que a captação. Eu sempre trago aqui, né, no podcast sobre a importância da leitura, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, além do livro que você lançou, né, que é a Plataforma 11, mas falar de uma maneira geral sobre a importância da leitura e um pouquinho do livro, na questão até de publicação, né? Eu tenho esse livro, Vini, foi um livro que, por incrível que pareça, eu não queria escrever de jeito nenhum. Eu dei uma entrevista a respeito da minha história, uma editora pediu se ela podia lançar essa história e pediu que eu colocasse por escrito aquela entrevista. E acabou sendo um livro, um romance, na verdade, né, que foi lançado. Mas eu tenho realmente bastante facilidade na escrita e isso só foi conquistado por muita e muita leitura. Aliás, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com uma estante de livros atrás de mim, né? Leitura sempre foi algo muito presente na minha vida e continua sendo. E assim que me formei em nutrição, por exemplo, pude ter a chance do dia em que eu me formei, Vini, até hoje eu já escrevi 9 capítulos de livros na área da nutrição, o que para mim é assim motivo de muita comemoração, muita honra e muita alegria. Né? Recentemente, o livro mais recente que saiu agora foi o livro Clínica Psiquiátrica, volume 3 do HC, né, do IPQ, do Ambulim, em que o capítulo Psiquiatria Nutricional, eu sou a primeira autora. Então, não seria possível fazer esse tipo de conquista se eu não tivesse a prática da leitura. Então, o meu livro Plataforma 11 foi muito fácil de ser escrito porque era a minha história, mas ele foi muito bem escrito pelo fato de eu ler muito, e ler muito todo tipo de livro. E os livros, os capítulos que eu escrevi hoje em dia, né, já na área de nutrição, como uma nutricionista, só foram conquistados pela leitura diária de artigos científicos na área. Eu tenho muita gente me falando, quando você para estudar, como que você lê? E eu costumo dizer que eu leio de 1 a 2 artigos por dia, no mínimo. É muito fácil fazer isso, né? Aquele tempinho do Instagram, a gente tira um tempinho e vai para um artigo. E a leitura, você fica craque em ler artigo científico lendo.
você fica craque em escrever sobre esses artigos e escrevendo. Então, eu sempre fiz muito essa atividade, né? Essa prática de ler e escrever sobre o que eu li, colocando o meu parecer. Isso também foi uma das coisas que mais me ajudou na minha oratória. Uma vez me pediram para eu dar um curso de oratória, e eu falei, olha, não posso, porque eu nunca fui profissional nessa área, mas eu posso te indicar alguns livros, né? Porque o que eu fiz foi ler. E eu aconselho, minhas filhas já são leitoras assíduas aqui em casa também. Com certeza. Roberta, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente? Talvez seja a mais importante, Vini, a gente falar dessa questão do julgamento que você trouxe, né? Para que vocês se lembrem que todo julgamento é uma autoconfissão. Aquela pessoa que julga e julga publicamente, ela muitas vezes está fazendo uma confissão das próprias dores, das próprias dificuldades, das próprias frustrações. Quando uma pessoa, no entanto, faz uma crítica construtiva, ela faz de forma individualizada. Ela chega até você e somente a você e conversa com você a respeito disso, para que você tenha a chance de ouvi-la, a chance de pensar a respeito de tudo aquilo e fazer algo com aquilo que possa te evoluir. Então, não confundam julgamentos com uma crítica construtiva. Julgamento é julgamento, crítica construtiva é construtiva, e elas são feitas de maneiras diferentes, de formas completamente diferentes, e na presença de pessoas diferentes. A crítica construtiva é feita diretamente a você. Essa, pare para ouvir, mesmo que não concorde, mas pare para ouvir. As demais, não dê tanta atenção. Dê atenção àqueles que te incentivam publicamente, porque isso também é muito importante. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, onde que eles podem te encontrar? Bom, vamos lá. Eu tenho meu Instagram, sou muito moderna, Vini. Meu Instagram é @Roberta Carbonari, com i no final, assim como se fala. Meu e-mail, roberta@clinicamuse.com.br, e perfis de nutrição. Eu tenho 2 perfis específicos. O @psiquiatria nutricional, que é o meu perfil junto com a doutora Ana Paula, psiquiatra, e o @mentoria nutrição, que é o meu perfil dedicado a me comunicar justamente com os alunos e estudantes de nutrição. Perfeito. Roberta, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Foi uma honra ter aqui, escutar um pouquinho de você. E eu gostaria de agradecer muito. Vini, eu que te agradeço, te desejo todo sucesso aqui no seu podcast. Depois me passa os dados daqui para eu poder também dividir com o meu pessoal. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Lembrando que ele está disponível em todas as plataformas do YouTube, Instagram e também no Spotify. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.